Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre relacionamentos. E hoje nós temos aqui a pastora Ana e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre filhos do coração. Seja muito bem-vinda, pastora, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Então, como nós vamos falar sobre a adoção, eu vou me apresentar como mãe da Juliana, da Camila, Ana Carolina e a Amanda. E também como avó do Guilherme, do Miguel, do Cauã e do Tito. Pastora, como que a senhora percebeu que... Pastora, como a senhora percebeu que estava pronta para adotar um filho? Vitória, eu não percebi, na verdade. Quando nós adotamos, o meu marido e eu, nós éramos responsáveis por um orfanato e foi a primeira criança que nós fomos buscar. E quando nós chegamos lá, essa criança ela estava no hospital. Eu me lembro que ligaram para a gente e falaram, olha, vocês aceitam, né, a criança em tal condição? E nós fomos até o hospital buscá-la. Quando nós chegamos lá, tinha um berçário cheio de criança. E eu fiquei olhando, sabe, assim, dava para vê-las da cabecinha, né, e eu ficava olhando e pensando, meu Deus, qual será? Quem será? Eram muitas crianças e eu imaginava. Quando nos apresentaram ela, perguntaram pra gente, pra mim, né? É filha de vocês? E eu falei pra enfermeira, quem dera, né? E então, na verdade, não foi nada planejado. Foi algo realmente de Deus. Logo depois nós levamos ela para o orfanato e... Gente, é algo assim que não tem como descrever. Você pensa que você tirou uma criancinha que foi abandonada dali, né? E nós levamos para o orfanato, ela tinha 1 mês e meio. E ali, gente, eu tenho certeza que foi desde o primeiro momento que eu olhei para ela. Desde o primeiro momento. E é algo assim... tem coisas que vai ser difícil eu descrever. Porque é algo muito emocionante, é algo muito que mexe demais. Então, assim, eu não tenho como dizer para você quando eu estava preparada. Porque foi desde o começo, foi desde o dia que eu olhei para ela, eu me apaixonei, foi isso. Foi uma paixão à primeira vista. E, pastora, como que foi e como que é a sua relação com a sua filha? Então... Nós temos uma história e a gente tem algo aí no meio. Por quê? No caso da minha filha mais nova, nós a adotamos. Mas nós temos a nossa do meio, que, na verdade, ela tem a mãe dela, ela tem os familiares. Porém, quando o orfanato ele iria fechar, eu conversei com meu esposo e eu falei para ele, Ju, olha, o orfanato vai fechar e a Carol, ela era a criança mais velha do orfanato. E ela já estava lá há muito tempo, ela tinha 12 anos, né? Como que nós poderíamos deixar essa menina ir para qualquer outro lugar? Porque naquela época era a FEBEM. E era esse o destino dela. E eu conversei, né, com meu esposo e ele simplesmente concordou, né? Mesmo a Juliana e a Camila sendo ainda crianças, nós conversamos com elas também, né? Então houve um consenso de todos e foi desse jeito, né? A Ana Carolina, ela veio morar com a gente, ela tinha 12 anos e quando ela saiu da nossa casa, ela já era uma adulta. Ela tem, né? Ela tinha a mãe dela, ela tem a mãe dela, ela tem, só que assim,
Se você perguntar para ela quem é a sua mãe, ela vai falar é a Mary. Eu amo quando ela fala isso. Eu amo quando ela fala isso. Porque aí eu sinto a importância, né? Como mãe, porque é desse jeito. É isso a adoção. É você ter esse sentimento de realmente o sentimento de mãe. E, pastora, a senhora teria alguma dica para mães, para famílias que sonham com a adoção? Eu tenho sim. Bem importante, sabe, Vitória? Porque se tem algo que me ofende, as outras pessoas talvez não saibam disso. Mas tem algo que me ofende muito, que é... você... Porque assim, quando nós decidimos a adoção, nós só contamos para ela porque nós sabíamos que se nós não contássemos, outra pessoa iria contar. E nós conduzimos tudo isso não por planejamento, sabe? Nós vimos que realmente foi conduzido por Deus. Então, nós contamos para ela. Eu lembro que na época tinha uma assistente social que a gente chamava ela de Bia, né? E nós contamos essa história para ela, né? A gente contou uma historinha e nós acreditávamos que quando ela chegasse em certa idade, cairia a ficha. Então foi a maneira que nós achamos de não jogar simplesmente, você é adotivo e pronto, né? E então a gente contava a seguinte história, de que tinha um jardim muito lindo e que nesse jardim haviam várias flores. Só que nós escolhemos a flor mais bonita que tinha lá. Então nós chegamos até a tia Bia e falamos, tia Bia, nós escolhemos ela, e a tia Bia nos deu. Foi essa história que a gente contou até a ficha cair. Então, algo que me ofendia muito, para mim era uma afronta, e até hoje eu não gosto, olha, você adotou? Então, nossa, como você foi caridosa. Nossa, que caridade. Nossa, você adotou, que pessoa boa que você é. Então, para mim, isso é uma afronta. Eu não gosto desse tipo de abordagem, porque a outra pessoa ela não imagina. Ela não imagina, mas isso me ofende por quê? Porque quando nós não estávamos prontos, a paixão, o amor veio surgindo. Foi algo que veio surgindo, foi algo muito espontâneo, né? Então, uma mãe, quando os pais, quando eles adotam um filho, em hipótese alguma, pode entrar nessa adoção dizendo que vai ser uma forma de caridade. Porque se os pais eles entrarem numa adoção com essa mentalidade, não vai dar certo. Não vai dar certo. A exemplo de uma das crianças, ela foi adotada, ela e a irmã dela. A irmã era loira e ela negra. E ela foi rejeitada. Adotaram as duas e mais para frente ela foi rejeitada. Então, se os pais eles entrarem com essa mentalidade de ser bondosos ou de repente de mostrar para as pessoas a bondade, não vai dar certo. Não vai dar certo. A caridade é você ajudar o outro. E quando você adota uma criança, não é esse o sentimento. Não é esse o sentimento. Vitória, eu tenho no meu coração que, assim, quando eu lembro da adoção, eu não lembro que a minha filha mais nova, ela foi adotada. Eu sinto verdadeiramente que ela saiu de dentro de mim. Eu de verdade. E assim, algo tão impressionante, algo tão de Deus, é que assim, quem não sabe, olha e fala, nossa, mas a mais nova, ela é a sua cara. Ela é a sua cara. Aí eu dou risada, né? Eu tenho uma pinta aqui e ela tem a pinta igualzinha à minha. Igualzinha à minha. Então, é o que eu falei para você. Eu não precisaria falar para ela.
não precisaria falar a cor dela, o tom da pele. Então, ela é nossa, ela é nossa. Então, é o que eu falei. Quer adotar? Deixa tudo correr naturalmente. Vai em um orfanato, vai em um abrigo, né? Dá uma olhada nas crianças. Eu acho que não pode ser nada forçado, tem que ser tudo muito espontâneo. E é aquilo. É muito recompensador, porque quando você fala em caridade, você está ajudando uma pessoa carente, uma pessoa que necessita. E nesse caso, é Deus, é a graça de Deus na minha vida. Eu fico pensando na graça de Deus, porque assim, Ele nos concedeu ela para nós. Ele nos concedeu, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Graças a Deus, ela nunca nos deu problema. Você perguntou sobre o nosso relacionamento, né? E assim, o relacionamento que eu tenho com elas, eu lembro que quando a Carol veio morar com a gente, eu sempre fui mãe doida, tá? Eu sempre fui mãe doida. Então, o que eu fazia? Na hora de que elas estavam aprontando, eu saía com o chinelo voador. Eu saía com o chinelo voador, aquelas que berravam, aquelas que, sabe? Era desse jeito. Olha, eu lembro um episódio que elas se lembram até hoje. Por quê? Porque quando eu tinha que repreender, eu repreendia todas. Como a Carol ela já tinha vindo com 12 anos, eu tinha restrições. Porque eu pensava assim, meu pai, né, ela já tem 12 anos. Se eu fizer algo, for mais pegar duro com ela, igual eu pego com as outras, ela pode sentir que ela não é amada como as outras. Aí um dia eu pensei assim, o quê? Vai ser o contrário. Como que eu posso repreender as outras e ela não? Não, eu vou tratar elas, mesmo na hora da repreensão, eu vou tratar ela como eu trato as outras. E foi desse jeito. Eu lembro que uma vez, ela falou para mim assim, Mary, você lembra? Você lembra que uma vez eu fiz malcriação e aí você pegou o chinelo, eu peguei o chinelo e eu saí correndo atrás dela. Ela subiu as escadas e ela entrou dentro do banheiro, né? Aí ela falou, eu fiquei muito tempo lá dentro. Depois de muito tempo que eu tava lá dentro, que eu abri a porta, a chinelada veio em mim, pá! Ela falou, eu não acredito que você ficou tanto tempo aí para me dar uma chinelada. Hoje são coisas que assim, a gente lembra e a gente ri muito. É um prazer muito grande, sabe, de ouvir, porque assim, a minha maior preocupação como mãe delas, é o meu exemplo como mãe, né? Então, de ouvir elas, às vezes eu falo, e aí, como é que eu tô, né? Eu como mãe, né? Então, às vezes eu tenho uns feedback delas que eu falo, Senhor, o Senhor está conduzindo, o Senhor está me conduzindo, né? Então, é isso. E, pastora, o que elas fazem que mais irrita a senhora? Ai, Vitória, você quer ver a frase, mãe, não tem nada a ver? Você quer ver? Eu tenho vontade de pegar o chinelo voador de novo. A caçula tem 22 anos, mas eu tenho vontade de pegar o chinelo de novo. E elas sabem disso. Pastora, dizem que mãe é única. Qual o papel do pai nesse relacionamento? Muito importante. Eu sei que elas têm um pai, mas tem mulheres que não têm o companheiro, né? Aí é outro caso, né? Mas neste caso é muito importante. No meu caso é muito importante. Por quê? Vitória, imagina uma casa com 5 mulheres, né? 5 mulheres, 4 meninas, mais eu. Já começa por aí. Meu pai, coitado do varão ali dentro da casa, né? Uma coisa que eu observo, e eu não sei se isso é em todos os lares, mas assim, a menina é muito pai. Ela é muito pai. Então, assim, qualquer coisa que eu fale, olha, a mãe, que aconteceu? Vai ser o pai.
que ele fez? Isso e isso. Mãe, tudo bem que ele fez isso, mas... Tipo, custa. Então, a menina luta muito pelo pai. E para mim, isso é muito importante. Porque o apoio dele? É muito importante porque quando eu tenho que repreender, quando eu tenho que falar não, quando eu tenho que dar puxão de orelha nelas, elas muitas vezes recorrem ao pai. Né? Elas recorrem ao pai. Quando elas recorrem ao pai, ter esse feedback deles, ter esse apoio dele, de falar, não, tá certo sua mãe. É assim, assim, assim. Isso é muito importante. Então, no meu caso, nesse caso é importante demais. Não tem como mãe é única. Né? Não tem como falar isso. Não tem. Toda criança, ela merece um pai e uma mãe. Não é assim que acontece. Não é isso que nós vemos. Né? Nós vemos crianças largadas, crianças abandonadas, mas todo pai, toda criança merecia um pai e uma mãe. Pastora, complete a frase. Amanda e Ana Carolina são para mim? Dá vontade de chorar! Porque todas as vezes que eu falo a história delas, que eu preciso contar a história delas para alguém, isso me emociona muito. Isso me emociona muito. Várias pessoas perguntam para mim assim, olha, fala para mim, eu tenho medo de adotar. Eu tenho medo, eu não tenho coragem de adotar, porque eu vejo que muitas adoções dão errado. E sabe qual é a minha voz para essas pessoas? Para você que está aqui, para as pessoas que vão estar nos ouvindo, é que os filhos biológicos também dão trabalho. Eles também dão trabalho. Eles também podem, eles correm o risco de irem para as drogas, eles correm o risco de irem para caminhos errados. Também não tem como. Graças a Deus, as meninas, elas são meu orgulho. Elas têm elas têm as suas dificuldades, mas elas são meu orgulho, sabe? De olhar para elas e ver o que elas se tornaram. É lógico que nós, como mães, sempre tem aquele ponto, podia melhorar isso e aquilo, mas esse isso e aquilo não é o meu papel. Esse isso e aquilo é o papel de Deus. Porque a gente tem que confiar de que Deus está cuidando. Então, não tenha medo. Né? Eu falo para aquela pessoa que um dia pensou, não tenha medo, não tenha. E aquela pessoa que não deu certo, né, que de repente adotou e esse jovem foi para caminhos tortuosos, a palavra de Deus fala, ensina teu filho o caminho que deve andar. É isso que nós temos que fazer. É esse o nosso papel. Né? Algo muito importante que é preciso ser colocado aqui é sobre a adoção que nós, como filhos de Deus. Um dos aspectos da salvação é a adoção. E quando nós falamos em adoção, a adoção é o quê? Né? É dar àquele que é adotado a condição de filho. A adoção, Vitória, ela tem direitos e tem os deveres também. Né? E eu quero deixar aqui Romanos capítulo 8, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem que todos nós somos filhos de Deus. E em Romanos capítulo 8 não diz isso. Não diz que todos são filhos de Deus. Então eu deixo aqui para que vocês possam refletir nesse capítulo, né? Porque nós temos deveres como filhos também. Nós temos os privilégios. Nós somos adotados por Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. E nós temos aí
a ação do Espírito Santo, que nos ajuda nas tribulações, nos ajuda nas dificuldades, mas nós temos deveres como filhos de Deus. Então, nós não podemos confundir. Então, eu quero deixar isso para que vai pesquisar, vai dar uma olhadinha com carinho ali, ver todo o contexto de Romanos, capítulo 8, que fala sobre adoção, sobre o que Deus fez por nós. Amém, pastora. Muito obrigada. Foi um prazer ter a senhora aqui. A senhora é uma referência de mulher de Deus, de mãe. Glória a Deus. E muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, fica por aqui mais um episódio da nossa série. Se você foi abençoado, se você gostou, curte, comenta, compartilha e envie esse vídeo para as mulheres da sua vida. Até a próxima.